A gente está vivendo um momento muito complicado, né, aqui no Brasil. E a gente tem alguns medos aqui. E hoje eu trouxe uma cubana para conversar com a gente, uma pessoa que sentiu na pele, tá? É aquilo que a gente está com medo de que aconteça aqui no Brasil. E ela é uma pessoa que tem mais autoridade para falar do que eu, do que aconteceu lá em Cuba. Ela é uma pessoa que saiu de Cuba, hoje está no Brasil. E como assim tá sem áudio, gente? Pelo amor de Deus, aumenta o negócio aí do celular de vocês. Então eu trouxe ela para vir aqui falar com a gente sobre isso. E ela tem mais autoridade que eu. Então eu peço que vocês fiquem aqui, prestem atenção no que ela vai falar, tá? Eu tenho algumas perguntas para fazer a ela sobre Cuba e a gente tá com medo do que vai acontecer aqui no Brasil e ela pode esclarecer para você se você tiver na dúvida em quem votar e tudo mais, você vai entender, tá? Ela vai explicar tudo para vocês aqui. Eu vou colocar lá na live. Cadê ela? Deixa eu ver se ela já tá aqui. Tá, deixa eu convidar ela. Então ela vai entrar aqui, vai explicar um pouco pra vocês o que tem. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, ó, apresenta aí pra galera, fala o seu nome, da onde você veio, aonde que você tá agora, conta tudo. Olá, eu sou Helena Ayala, tenho 19 anos, eu sou cubana, estou morando aqui no Brasil faz 3 anos já, estou morando em Curitiba. A gente chegou direto para cá, nos falaram sobre essa cidade, a gente veio direto para essa cidade aqui. É mesmo? E aí, por que que você veio pra cá? Por que que você saiu de Cuba? O que que rolou? Então, o problema lá é a falta de liberdade. A gente não tem liberdade de nada, nada. O mínimo a gente não tem. Então, um dos principais motivos, assim, eu como estudante, era buscar uma oportunidade de eu conseguir conquistar meu sonho. Porque lá em Cuba, você não pode ter tua própria empresa. Meu sonho é ser design de moda. Meu sonho é Não, ter minha própria empresa. E isso lá é impossível, porque essa empresa, como eu queria, é uma empresa grande. E lá não permitem empresas grandes. É que, inclusive, empresas pequenas, o governo é quem decide se essa empresa pode, como falar, se pode dar ou não pode. Por exemplo, o que acontece lá em Cuba, que é uma coisa bem triste, é que lá a maioria das empresas, elas que são do próprio, assim, não sei como falar agora, que são autônomos, as pessoas que querem fazer seu negócio autônomo, a maioria das empresas são ilegais. Por quê? caramba, Porque o governo não permite. não É permite. bem Lá não tem, complicado mesmo. você não tem livre mercado lá, né? Não temos. É bem complicado. Então, a gente veio para isso mesmo, para a gente crescer, para ter oportunidade aqui, as coisas que a gente não podia ter lá, ter aqui. Eu posso falar para você que a gente tem conquistado coisas que, se eu falo aqui, são coisas muito bobas, cara, muito bobas. Como, por exemplo, a gente ter liberdade de comprar as coisas que a gente quer, porque a gente ia lá no mercado em Cuba, a gente só podia comprar um pacote de arroz, e esse pacote de arroz você tinha que fazer que durasse um mês, o que não Por quê? durava, e a gente era 5, somos 5 na minha família, uma televisão como a que eu tenho, isso é um luxo lá, ter internet como a gente tem aqui agora livre, é um luxo também, é que literalmente qualquer coisa mínima é um luxo lá. Até ter uma caixa de leite é um luxo, porque é super, Porque super caro. o governo que determinava o que que você iria ter, tipo assim, a quantidade de arroz que você iria ter, o leite, é isso? Aham, exatamente. Lá existe, é como um cartãozinho, onde aí o governo coloca, nesse mês você vai receber tal de leite, tanto de arroz. E você vai no mercado, você recebe por um preço baixo, que esse é o presente do governo, que te dá tudo grátis, mas no final o que acontece é que isso te mantém preso ao governo, você depender dele, e que também não adianta porque não sobra comida, você não alcança, sabe? E é isso, você vai com aquele caderninho, vai lá comprar as coisas e é assim como funciona. Nossa, e uma coisa que as pessoas querem saber é como que você conseguiu sair de lá com a sua família, ou só você veio? Não, sair com toda a minha família, olha, é complicado esse tema assim.
eu não posso falar muito abertamente, bem específico, porque até um risco para as pessoas que até estão vindo ainda, porque ainda tem cubanos que estão vindo para cá. A maioria dos cubanos, eles pegam barcos e saem o mar, rios, assim. Mas a gente vem de uma forma diferente. A gente pegou uma passagem para outro país, e daí Ah, desse país, outra passagem para outro país, e assim. E a gente foi brincando até que chegamos aqui no Brasil. A gente achou que esteve em Manaus, não lembro, mas foi no Nordeste do Brasil. Fomos baixando até chegar aqui em Curitiba. Mas caramba! a forma que a gente vem, o cara literalmente foi Deus. Foi Deus porque a maioria de todos, cara, até morre no caminho pela liberdade. Sim, E é muito triste. Mulheres no caminho, tem mulheres que são estupradas porque no mato, no meio do mato tem pessoas más, sabe? E sim. muitas coisas podiam acontecer com a gente e Deus nos livrou de tudo. Então, o fato da gente estar aqui é um milagre de Deus mesmo. Da forma que a gente veio, que nesse momento, quando a gente estava em Cuba, não tinha muitas pessoas saindo, muito menos para o Brasil. A gente foi das primeiras pessoas, dos cubanos, que começaram a vir para o Brasil. E da forma que a gente veio foi sobrenatural, sério, foi sobrenatural em todo momento. Deus aí com a gente, não aconteceu nada, não Graças, fomos roubados. Cara, foi graças surreal. vocês estão praticamente fugiram de lá, né? E o que muitas pessoas não conseguem. Caramba, que Sim. loucura, né? E como é que é lá a questão da religião, né? Vocês têm perseguição religiosa lá, alguma coisa assim? Então, minha igreja, particularmente, ela era muito, muito, muito perseguida. Tanto assim que o governo não deixava a gente construir um templo, ele não deixava. E constantemente vinham polícias para colocar multa na gente, assim, do nada, porque simplesmente queriam, sabe, bater com nós e pelo som e coisas assim. E a gente sofreu muita perseguição. Inclusive, tinha polícias que eles entravam na igreja disfarçados só para ouvir o que o pastor estava falando, se ele não Mas, falava nada fora do padrão, sabe? Porque senão o sim. pastor ia preso. E E assim, você já apanhou alguma vez por conta disso? Ou já viu alguém apanhando na sua frente? então, na minha frente não aconteceu. O que eu já vi é que, por exemplo, eu fazia parte do Ministério de Deus da minha igreja, daí a gente saía nas ruas. E quando a gente saía nas ruas, os polícias, eles brigavam muito com a gente. Eles não batiam, porque a gente era adolescente, né? Mas eles batiam não, eles confrontavam muita gente, perseguiam a gente e nos falavam de que tínhamos que sair de lá. Algo que aqui é normal, você pode ir na rua aqui no Brasil, você pode até fazer uma dança, ninguém vai falar nada. É Sim, é livre, verdade. sabe? E lá tinha feminismo? Então, eu acho que tem, deve ter, só que não tem com tanta força, assim como eu tenho visto aqui. Nem também homossexuais, como eu tenho visto aqui. Acho que lá esse negócio não é tão forte. Eu acho que deve ser também porque eles se escondem, porque Cuba tem uma trajetória de perseguição a pessoas da comunidade LGBTQ. E o mesmo Fidel, ele matava homossexuais e coisas assim, e lésbicas e tal. Então, acho que é pela trajetória, sabe, que tem em Cuba, que tem isso. Mas eu não É, tenho visto países isso. socialistas, eles não são muito tolerantes com homossexuais, não, né? Não. É engraçado que a gente vê aqui no Brasil muitos homossexuais que defendem o socialismo, mas nesses países eles não sobrevivem, na verdade eles morrem, né? Exatamente. E muitos deles usando camisa do Che Guevara, sendo que ele foi dos maiores assassinos homossexuais. Meu Deus. É Muita mesmo, é doideira. mesmo. Ó, e sobre os alimentos, você começou a falar lá do Vale, né, que vocês recebiam. Como que era o valor dos alimentos lá? Era caro? Como é que era? Era extremadamente caro. Primeiramente, falando que o salário, mais ou menos, dos cubanos lá é de 2.500 pesos cubanos até 6.000. Isso Uhum. parece alto, agora no valor que estou falando, mas lá não é nada. Porque você vai no mercado e um pacote de frango é um preço de 5.500. Meu Deus, É chocada. absurdo, é um luxo, cara, é um luxo isso. Sim, E assim vão os preços, são super altos os valores da comida, das coisas mínimas, como, sei lá, um leite, ou fralda para um neném.
Essas coisas são super, super mega caros lá. O cubano, realmente, o cubano que vive melhor em Cuba é porque tem família nos Estados Unidos que vai, que traz dinheiro para ele, que traz roupa, coisa assim. Mas o cubano que não tem, que é a maioria, imagina a condição de vida dessa pessoa. Muito. Como que é? Triste. Desculpa que minha bateria tá acabando aqui, mas como é que é a pobreza lá? Me conta, a maioria é pobre ou tem pessoas que têm uma condição melhor? Como é que funciona? Então, a maioria de todo mundo é pobre, por quê? Porque todo mundo recebe esse mesmo salário, para todo mundo o valor da comida é alto, para todo mundo é difícil ter as coisas. Inclusive, até a gente tendo dinheiro, você vai no mercado e muitas vezes não tem. Não tem. O Nossa. socialismo é um sistema que é falido E você sentiu totalmente. na pele? Cara, eu sofri muito quando eu morava em Cuba, porque você vive lá e parece que tua vida passa assim e nada acontece, sabe? Você não vê uma mudança. Você trabalha em Cuba e você não tem resultado, você não vê o fruto do seu trabalho. A gente trabalha aqui em Brasil, cara, quantas coisas que a gente tem que a gente fala, cara, se a gente estivesse em Cuba, nem aquela televisão ia mostrar. Eu, É, nos outros dias, no meu aniversário, fiz um piquenique. E eu falei com minha mãe, cara, cada detalhe que tem aqui nesse piquenique lá não tem. E uma coisa tão simples, um é, piquenique. é simples Sabe? mesmo, é uma coisa pequena que lá você tem aqui parece ser luxuoso, mas é normal para a Uhum. gente comprar uma maçã, comprar uma carne de vez em quando, fazer um churrasco. Eu sei que aqui o preço não tá lá aquelas coisas, mas pelo menos você tem condição de ter, né? Então, assim, Exatamente, eu acho que tem alguns problemas em Cuba que você também vai encontrar no Brasil para algumas pessoas, mas o que diferencia é que aqui temos a solução. Aqui o pobre, ele tem condição de sair da pobreza, de trabalhar, de ser sim, lá em Cuba já é diferente. Lá você é obrigado pelo governo a ser pobre e a viver com aquilo ali e não sair daquela mesmice. É uma exatamente. loucura. E o que eu falo? Olha, eu sou estrangeira. E eu falo assim para minha família, não, eu acho que não tem pessoa mais pobre, talvez com um estrangeiro, porque você vai numa nação que você não conhece ninguém, a começar a tua vida desde zero. E olha onde a gente está, a gente já tem emprego, foi difícil no começo, foi difícil, a gente passou trabalho, mas olha onde a gente está, porque a gente tem que buscar sair na frente. A diferença que tem aqui é que você pode crescer, você pode trabalhar recebendo um salário. Esse salário é teu para você fazer o que você quiser com esse dinheiro. Você é livre, cara. E realmente, nossa, eu acho que uma pessoa que está na condição de pobreza, eu acho que pode sair na frente, porque se eu que sou estrangeiro conseguir, eu acho que essa pessoa pode, porque nesse país tem oportunidade, esse país dá oportunidade das pessoas trabalhar, sabe? Ó, deixa eu te perguntar. Eu fiz alguns vídeos no TikTok, eu gostei pra caramba, comecei a te seguir lá, mas minha conta principal Obrigada. tô tentando recuperar. Mas, ó, eu vi que você fez alguns vídeos a respeito do Lula, do Bolsonaro. O que que você acha dessas eleições e do Lula ter ficado na frente do Bolsonaro? Você acha que é um perigo para que virar uma Cuba ou uma Venezuela? Olha, eu acho que é bem perigoso mesmo. Só por causa dele ser socialista e defender as mesmas pautas que o Fidel, o, o, o Chávez também defende, que são pautas socialistas que já tem, está comprovado de que não dão certo, Sim. sabe? Uma das coisas que é fundamental na economia de um país é a propriedade privada, algo do que o Lula está em contra. E realmente, cara, as empresas grandes são as que movem a economia num país. Você tem que deixar que as pessoas empreendam, você tem que deixar que as pessoas criem suas próprias oportunidades. O problema em Cuba é que o governo ele quer ter o controle da economia, ele quer ter o controle de tudo. E, cara, sinceramente, o governo não dá conta. Ele precisa de mais pessoas, ele precisa de empreendedores, sabe, que ajudem a fortalecer a economia. Ele sozinho não dá conta, sabe? E esse também é o problema que tem em Cuba. Por exemplo, outra coisa, a parte dos preços. Tá me vendo? Tô, Tá preto aqui a tela para mim. Mas, enfim, é, uma coisa... Tá me vendo? tô vendo, tô vendo.
Tá. Normal. Não sei por que tá preta para mim, mas enfim, que uma coisa que é importante assim a gente refletir é a parte dos preços. O livre mercado, quando uma pessoa empreende, quando essa liberdade de compra, os meios de produção, eles são privatizados, você pode ter o controle dos preços. E o que é isso, mais ou menos? Por exemplo, se tal lugar o arroz está em um preço muito alto, isso significa que lá está faltando. Quando você envia mais arroz para lá, o preço imediatamente baixa. Quando Uhum. você quando o governo, por exemplo, ele quer ter o controle disso, de todas essas coisas, ele não vai dar conta. E por isso é que em Cuba o que acontece? Que sobra muita coisa que a gente não precisa e falta o que a gente precisa. Porque ele não tem esse controle. A estratégia do socialismo na economia é falida totalmente. É falido e deixa todo mundo pobre. E é interessante, né? Exatamente. Ele é interessante para o socialismo, para Cuba, que as pessoas sejam pobres, para depender completamente deles e eles virem com uma solução tipo assim: eu sou o salvador da pátria e controlar a população. Né? Caramba, que tristeza. Você deixou parentes lá ou todo mundo veio para cá, Brasil? Eu deixei parentes lá. Eu tenho muita saudade deles. Faz 3 anos que eu não vejo a minha família, mas a gente está tentando trazer eles para cá, para o Brasil. É, caramba. E aí você tá tendo dificuldade para trazer ele para cá? Eles para cá? É complicado. Tá, é bem difícil. A gente já tá faz meses tentando e é complicado. Por quê? Quando a gente precisa de bastante dinheiro para sair de lá. E a gente tem que vender a casa, tem que vender tudo que tem lá dentro. E E isso tem é gente para comprar, né, também a casa de vocês, porque o povo lá tá tão falido que nem dinheiro para comprar a casa tem. exatamente. Então é complicado. Minha família ainda não conseguiu sair de lá. Então é bem complicado esse negócio, assim, por quê? Porque e se não dá certo? Você perdeu sua casa e perdeu tudo. Esse é um grande risco. Muitos deles também têm medo por causa disso, porque se não dá certo, sabe? Mas a gente está tentando aí, vendo alguma forma para conseguir. Opa, travou. Deixa eu te falar, a sua se o Lula ganhar aqui as eleições, né, ele é um cara que defende aí o socialismo, ele tem uma certa aversão à propriedade privada, ele tem falado isso nos discursos dele, que quer regulamentar as mídias, que ele tem todo o discurso socialista, né? E aí, se ele ganhar aqui no Brasil, você tem medo que aqui se torne Cuba e você pensa em sair daqui? Olha, eu tenho muito medo de que se torne Cuba, porque no curto prazo parece que vai dar certo. E eu vou falar para você, em Cuba, você acha que no princípio foi assim de ruim? Não. No começo, que foi o que Fidel falou, as mesmas coisas que está falando Lula agora, que Meu Deus. vai aumentar o salário, o preço da carne vai baixar, e tantas coisas, cara. O que aconteceu a médio e longo prazo, que tudo isso faliu, sabe? Por quê? Porque não tinha como dizer, não tinha algo que sustentava tudo isso, aquelas ajudas, aquelas coisas. E o que aconteceu? Surgiu aquela inflação lá e o país, depois que fez assim, desceu radicalmente a economia. Então, e por isso me conta bem, porque não tem essa coisa de empresas grandes que sustentam a economia. E realmente o governo lá ele vive do povo, assim, da exploração que tem com o povo mesmo, sabe? E é isso. Eu acho que Cuba, que Brasil realmente pode virar uma Cuba assim. E talvez não vire agora, e eu acredito que talvez não vire agora, mas nossa geração é a que pode ser prejudicada com isso. Porque o que eu falei, para que o socialismo também seja implantado, ele não acontece da noite para o dia, leva anos. E a mídia também ajuda muito, muito nisso, sabe por quê? Porque em Cuba a gente foi enganado. As pessoas que aplaudiam o Fidel porque ele saiu de presidente, agora estão chorando porque seus filhos estão passando Sim, fome. Eles mesmos estão passando fome. Então, cara, eu realmente fiquei bem triste assim quando aconteceu isso. Tenho certeza de que teve fraude lá, porque, com cara, certeza tem. não, Isso não é fazia muito fato, tempo. já tá os vídeos rodando por aí de pessoas que iam votar. Quando chegaram lá, alguém já tinha votado no lugar delas. Recebi vídeo de traficante
obrigando as pessoas a votarem no Lula, porque o Lula ele tem esse plano de, ele sempre fala, né? Eu não aguento mais ver esse povo roubando o celular e indo preso porque eles só querem roubar para tomar uma cervejinha, né? Então é muito complicado. Como é que era a criminalidade lá em Cuba? Ai, cara, é horrível, só que ninguém fala, né? Mas quando um país é muito pobre, a criminalidade aumenta. Você acredita que as pessoas estão matando para roubar o celular? Cara, para depois vender e depois de comprar comida. As pessoas estão matando por comida. Lá em Cuba. Sim, e como não tem arma, é com pedra, com faca, com coisa assim, cara, é horrível. Você, não sei, as pessoas acham que talvez no socialismo não tem tanta criminalidade, mas eu acho que é bem pior até que no capitalismo, porque as pessoas se matam por comida, cara, não tem comida. Então as pessoas entram na loucura, fazer qualquer doideira por causa de levar alimento na sua casa. É, eu imagino. Eu imagino, eu acho que eu também ia desesperar, porque na hora da fome, mano, as pessoas vão ficando doidas e matam tudo, comem até o cachorro, porque a pessoa não pode morrer, né? Então, eu não consigo compreender, né? Porque eu nunca passei por isso. E eu sei que no Brasil tem pessoas que passam fome assim, mas outras pessoas, nós podemos nos mobilizar para ajudar essas pessoas a sair da fome, porque aqui tem a solução. Lá em Cuba não tem a solução, Não infelizmente, tem. né? É bem. Então, realmente é complicado. Mas você tem esperança do Bolsonaro ganhar aqui? Ah, eu tenho esperança e eu tô orando por isso, torcendo para que ele seja reeleito de novo, cara, porque, olha, Bolsonaro, ele não é perfeito, ele não é um cara perfeito, mas pelo menos ele não é socialista e ele também defende princípios cristãos, cara. Eu não tô a favor do aborto, eu não tô a favor da legalização das drogas, sabe? E ele defende princípios que eu também persigo. Ele está a favor do crescimento da economia do Brasil e não que o Brasil se atrase. Porque sabe que a regulamentação da mídia também traz muito atraso, cara, muito Traz, atraso. traz. E, nossa, eu acho que o Bolsonaro realmente ele pode fazer que o Brasil seja uma nação muito mais grande do que já é. A gente tem essa vantagem, né? Do Bolsonaro não estar roubando a gente, metendo a faca nas nossas costas, como foi o Lula. Mas que bom que você está aqui, que bom que você conseguiu sair de lá, né? E eu espero que você consiga trazer a sua família. E vamos orar para que o Lula não vença e a gente não vire uma nova Cuba e você tenha que fugir novamente. E dessa vez eu vou ter que ir com você, porque senão a gente vai ter que começar, né, a desesperar e É, matar uns aos outros por causa de comida. Você viu que o Lula chamou o agronegócio de fascista? vi, nossa, que doideira. Sendo que a mesma cachaçinha que ele toma vem daí. Exatamente. Vem daí a carne que ele tanto fala que vai colocar na mesa dos pobres, vem do agronegócio que ele chamou de fascista, né? E ele defende muito a invasão de terras. Então, a gente vai ter um problema muito grande aqui para a galera que trabalha no agro, para as Sim. pessoas que têm as terras, que fazem seus cultivos, enfim. Mas muito obrigada pela sua participação. Foi muito importante para mim trazer você aqui, porque eu sei que você sentiu na pele uma coisa que nós estamos lutando hoje para não ter, né? Então vamos orar e de verdade, eu creio que o Brasil é do Senhor e que a nossa bandeira jamais será vermelha. Então, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada também por me convidar. Realmente me sinto privilegiada de estar aqui também contando minha história. Nunca imaginei de que ia estar falando isso e realmente me sinto muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigada por me convidar. Show, e é Bolsonaro 22, hein? Isso aí. Deus abençoe, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu vou deixar a live salva. Foi uma live muito importante e eu preciso que vocês compartilhem ela, tá? Eu vou deixar ela salva. Eu quero que todo mundo compartilhe ela porque todo mundo precisa ver o que essa cubana aqui falou. Ela trouxe a realidade que ela sentiu na pele e que muitos esquerdistas estão defendendo para que aconteça aqui no Brasil. Tá? Então a gente precisa compartilhar essa verdade, porque é uma pessoa que tem autoridade para falar aquilo que eu não tenho, porque eu nunca passei. E não quero que o Brasil se torne uma Cuba. E o Lula defende exatamente aquilo que aquele presidente ditador estava defendendo lá em Cuba, tá bom? Então vamos compartilhar essa live, tá? E eu quero que todo mundo compartilhe ela, que eu vou postar ela aqui agora, tá bom? Um beijo para vocês e obrigada pela participação.